Aleluia. Aleluia. Eu vou colocar aqui um cronômetro para lhe ajudar e me ajudar também. Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez? Você foi convidado, está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém aqui? Você pode fazer um sinal só para identificarmos você. Um irmão ali, que o João já trouxe, né? Tudo bem, João? Mais alguém está nos visitando? Todos de casa. Então, vocês já devem estar acompanhando o que vem acontecendo nessa igreja. Eu e minha esposa assumimos o pastoreio dessa igreja. Foi gerada uma expectativa muito poderosa pelo pastor Gustavo e irmã Márcia, que estavam à frente dessa igreja. E quando nós chegamos, havia um clima de honra e a glória de Deus tem se manifestado de uma maneira poderosa. E hoje é a primeira Santa Ceia que eu e minha esposa, minha família, vamos participar aqui como igreja local, como corpo de Cristo. Diga comigo, primeira. Diga comigo, primícias. Essa palavra me persegue, primícias. Deus fala através das primícias. E algumas palavras vêm sido trazidas para nós como igreja. Temos descoberto, ou pelo menos meditado, quem já sabia, fica com a maior segurança, de que para servir com o Senhor ou ao Senhor, não é necessário peso. Hoje de manhã tivemos uma palavra poderosa sobre alegria. Quem é que estava aqui hoje pela manhã? Uau, foi poderosa a palavra? Uau. A minha esposa Flávia ministrou. Se você não pode estar presente, pode procurar o nosso canal no YouTube e assistir a ministração. Atualmente não é colocado os cultos completos. É colocado somente a parte da ministração. E você fica sinalizado o que o Senhor tem tratado com as nossas vidas. Amém? Hoje à noite Deus trouxe uma palavra para o meu coração, para essa igreja e para a minha vida. Porque de fato, geralmente, eu acredito que 100% das vezes até, Deus fala comigo. E as pessoas são abençoadas por tabela. Então Deus falou comigo tremendamente. Você deseja receber dessa bênção também? E nós vamos receber uma palavra do Senhor. E só testemunhando algumas coisas que Deus tem feito. Pessoas têm sido curadas enquanto a palavra de Deus é ministrada nesse local. Não importa quem ministra no sentido da fonte. A fonte é o Senhor. Quem ministra apenas colabora para que o Senhor nos alcance. Então pessoas têm sido curadas. Hoje pela manhã houve uma salvação. Uma jovem recebeu a Jesus. Esther, ela está aqui presente, Esther? Esther está aqui? Amém. Não estou vendo ela não, mas ela hoje pela manhã, pegamos o contato dela, vamos acompanhar. Os jovens vão estar acompanhando ela. 22 anos se entregou ao Senhor. Uau, que futuro Deus prepara para ela. E durante a semana, uma irmã chamada Renata, não sei se Renata está aqui presente, se tiver faz um sinal aí, Renata. Ela trouxe algo para mim. E minha esposa tinha ministrado e veio uma palavra no meu coração, dizer para a igreja agarrar uma palavra que eu iria entregar à igreja. E as pessoas, se você está aqui e não entende muito essas loucuras pentecostais do Espírito, deixa eu te dizer, existem palavras específicas. Jesus disse para um certo... Jesus tratando com um certo cego, ele cuspiu no chão, pegou a lama e passou nos olhos. Que negócio meio biruta, né? Mas funcionou, foi curado. O profeta disse para o general Naamã mergulhar 7 vezes no rio considerado sujo. E ele foi curado da lepra mergulhando 7 vezes no rio. Então tem coisas, inspirações, direções que Deus dá, instruções, e nós apenas seguimos. E a igreja ficou toda como se fosse agarrar uma bola. E agarraram. Vocês agarraram a verdade? Agarraram a profecia? E a irmã Renata agarrou. Agarrou ou não? Agarrou. E ela veio contar, pastor, o senhor falou aquilo, e durante essa semana, na empresa que eu estou trabalhando, nos últimos dias, aproximadamente 60 pessoas foram demitidas. Mas qual foi a palavra que a gente liberou naquele dia? Que haveria pessoas que estavam trabalhando há anos numa empresa e sairia a promoção. Também ministramos que haveria empresas crescendo financeiramente, pessoas prosperando, portas abertas, negócios. Então, se funciona para ela, funciona para o resto também. E ela disse, pastor, há 6 anos que eu estou nessa empresa, e enquanto mais de aproximadamente 60 pessoas foram demitidas, eu fui promovida. Essa alegria é como se fosse para você? Vamos fazer o seguinte, como se fosse para você, qual a alegria? Ela foi promovida. Uau, aleluia.
Então fica atento, porque instruções da parte do Espírito que muda todo o curso da nossa história. Amém? E nos alinha a vivermos o que Deus planejou para nós. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração foi sobre um assunto que faz parte da identidade desse ministério que você está aqui frequentando. Seja membro, ou seja visitante, ou frequentador. Essa identidade tem a ver com essa palavra. Essa palavra é a palavra fé. Somos um ministério da fé. Somos um ministério da palavra da fé. O que é a palavra da fé? Você crê na Bíblia como palavra revelada de Deus, crê com o coração e falar com a sua boca. Isso é a palavra da fé. Crê na literalidade do que Deus disse. Não achamos muitas doutrinas, não. Nós apenas verificamos. Não estamos atrás de respostas que não tem na palavra. O que Deus revelou na palavra, está escrito em Deuteronômio 29, pertence a nós e aos nossos filhos. E o que não falou, pertence a Ele. Então eu fico com a palavra. Você pode dizer, eu fico com a palavra. Se você está com sua Bíblia, pegue ela aí, por favor. Eu gosto. Tem uma atitude que nós fazemos com a nossa Bíblia que traz consciência para o que ela representa para nós. Alguns ministros, grandes homens de Deus, fora do Brasil e também no Brasil, passaram a praticar isso, mas não é um jargão, amado. É para despertar em você uma consciência, para despertar em mim uma consciência. Diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga comigo, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu estou onde a Bíblia diz que eu estou. Eu lhe pergunto, aonde você está? Aonde você está? Em Cristo. Aleluia. Esse ministério foi fundado por um homem de Deus chamado Bud, carinhosamente. O apelido dele, Bud, pastor Bud, que já está com o Papai do Céu. Sua esposa, Jane Wright. O meu inglês não é tão bom, mas eu vou estudar mais, amém? E eles fundaram o Ministério Verbo da Vida. De fato, ele recebeu uma palavra do Senhor, vá a Tulsa, Oklahoma, estudar 2 anos, 3 anos, 2 ou 3, agora fugiu a informação, são 2 ou 3 anos lá em Tulsa. 2, né? 2 anos em Tulsa, numa escola chamada Rema. Falei comigo, Rema. E nessa escola, ele recebeu a palavra da fé. E o Senhor falou com ele, vá, estude 2 anos, e depois desses 2 anos, vá ao Brasil ensinar fé ao meu povo e liberte-os. Uau! Fé ao povo de Deus e liberte-os. João 8,32, que é o versículo base deste ministério que você está frequentando. João 8,32. Outra pessoa passou a usar esse versículo. Que bênção, que continue. Mas esse versículo há mais de 30 anos é usado como base para esse ministério. Que versículo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Hoje à noite vamos falar sobre fé. E o pastor Bud viu essa palavra de Deus, esse testemunho, e veio ao Brasil. Chegou com um pouco de papel higiênico, um pouco de água mineral, porque não sabia se tinha aqui tão fácil. Não sabia falar português. As poucas palavras que sabia, ele descobriu que eram outros significados, não é o que ele pensava. Mas ele veio por fé. Diga comigo, pela fé. E pela fé ele iniciou ministrando em algumas igrejas, depois iniciou um ministério, eu vou aqui resumir. Hoje ultrapassamos a quantidade de 350 igrejas espalhadas pelo Brasil e no mundo. E é interessante que poderíamos estar até numa quantidade maior, mas ele tinha um cuidado de preservar a palavra da fé. Então ele dizia, não basta abrir uma igreja em cada esquina, tem que pregar a palavra. Nós não temos o direito de pregar algo fora da palavra, diferente da palavra. Eu tenho o direito e o dever de pregar a palavra. Diga comigo a palavra. E ele veio pela fé e muitas coisas aconteceram. A minha vida foi transformada através desse ministério. Eu já era salvo, já era nascido de novo. Desde 98. E quando chegou em 2002, comecei a namorar uma jovem chamada Flávia. Namorei, noivei, casei. Vamos fazer 2003 para 2019, 16 anos.
em julho, fazemos 16 anos, com 2 filhas lindas. Mas essa palavra me trouxe mais do que uma esposa e 2 filhas. Essa palavra me trouxe libertação. Essa palavra trouxe uma consciência de quem Deus é e do que Ele faz em nossas vidas e através de nós. Amém? E eu recebendo essa palavra, fui fazer o Rema, e estou fazendo propaganda mesmo. E nessa escola, mesmo eu já sendo crente, mesmo eu já sendo nascido de novo, minha vida foi transformada. Eu fui liberto em várias áreas da minha vida. Só para você ter ideia, eu não falava para um grupo de pessoas. Eu era opresso, então a timidez me prendia. Se você está aqui e está passando por isso, eu quero dizer que em Cristo tem jeito. Já se veja pregando para as multidões. Amém? Abra, por favor, em Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Aleluia. Isso aí, já está pegando pelo Espírito que vem por aí. Vem coisa boa e grande. Aleluia. Hebreus capítulo 11. Versículo 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você pode olhar um pouquinho aqui para mim? A Bíblia diz que a fé é a certeza. Diga comigo, fé é a certeza. Fé é a certeza de quê? De coisas que se esperam. Fé é a certeza de coisas que você não está vendo, coisas que se esperam. Mas fé é a certeza. E a Bíblia diz que a fé, o universo foi formado pela palavra de Deus. Porque dele vem a fé. Ele falava e tudo vinha a existir. Aquilo que era invisível passou a ser visível. Olhe para as suas mãos. Está enxergando ela? Antes de você ter essas mãos no visível, no reino espiritual, Deus enviou uma palavra. E você não nasceu por acaso. Deus, Ele trouxe você com um propósito. Ou você acha que milhões de espermatozoides, onde está lá no óvulo da sua mãe, milhões, um nasceu por acaso? Não. Há um propósito, há um plano. E Deus trouxe isso pela fé. Você não se via, mas Deus lhe trouxe a existência. E nós somos ensinados pela palavra a andar neste caminho. Que caminho? Pela fé. Se você for ler este capítulo de Hebreus, você vai perceber que pela fé Abel entregou a Deus uma oferta que agradou a Deus. Foi pela fé. Você vai perceber que pela fé Noé seguiu as instruções e construiu uma arca que garantiu a continuidade da existência de toda a humanidade. Você vai ver que vários chamados heróis da fé viveram suas vidas, deram testemunhos pela fé. Pela fé. Pela fé. Eu fui contar quantas vezes aparece pela fé no capítulo 11. Eu encontrei, você pode encontrar um pouco mais, 1 ou 2 mais, de acordo com a versão. Eu encontrei 20 vezes essa expressão, pela fé. Pela fé. Pela fé. Uau, diga comigo, pela fé. É interessante que Jesus se apresenta para nós como o caminho. Jesus, Ele traz a fé. Jesus, Ele é o caminho. Que caminho? Tudo começa pela fé. Tudo começa pela fé. Nós costumamos dizer, contar, anunciar as boas novas do Evangelho, que nós não merecíamos, estávamos destinados ao inferno, pecadores, entregues aos próprios desejos carnais. Se você está aqui hoje à noite assim, não se preocupe, que Deus Ele está lhe alcançando hoje. Íamos para o inferno. Mas Deus, que é amor, nos encontrou. Deus anunciou a sua palavra para nós, e porque Ele anunciou, uma medida de fé veio para mim e para você. E porque veio essa medida de fé, o próprio amor, através da fé,
pôde habitar dentro do nosso coração. Deus, ele começa nele mesmo, tudo, porque ele é o início, ele é o fim, ele é eterno. Tudo começou em Deus. Mas de fato, para que Deus pudesse chegar até nós, ele precisou anunciar sua palavra e gerar fé em nosso coração. E quando a fé existiu, então na nossa vida, tudo começou pela fé. Deus, ele é o início, é o amor. Mas eu e você só podemos desfrutar do amor de Deus, porque antes recebemos fé. Por isso que pela graça sois salvos. A graça de Deus nos alcançou mediante o quê? A fé. A fé, ela é o caminho, ela é a porta. E precisamos entender como obtemos essa fé. Se você nasceu de novo, você tem certeza que você tem fé. Mas muitas vezes nós não entendemos que tipo de fé era essa. E hoje vamos falar algo, o tema da mensagem é como obter a fé. Diga comigo, como obter a fé. Eu não sei se você está conformado, ou vou melhor assim dizer, numa situação de conformismo com a medida de fé que você tem. Deus, ele sempre tem mais. Quem aqui tem fé no coração? Amém. Eu quero dizer que Deus tem mais para você. Como obter essa fé? E para aqueles que ainda não têm fé, ou acreditam que não têm fé, não nasceram de novo ainda, então não têm uma medida de fé dentro do coração ainda, eu quero te dizer que fé está sendo anunciada para você hoje. E enquanto você ouve, fé está sendo gerada no seu coração. Abra, por favor, em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos 10, versículo 17. Diz assim, Romanos 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Algumas versões apresentam mensagem de Cristo. Eu gosto mais dessa versão que diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Diga comigo, pela palavra. Olha um pouquinho aqui para mim. Essa palavra que está escrita nesse versículo 17. Que palavra? Palavra. Essas letrinhas, palavra. Ela no grego, ela é a palavra rema. Quem aqui conhece a escola rema? Eu quero ler um pouco para você o que representa essa palavra que nos traz fé. Romanos, capítulo 10. Você está aqui ainda? Não vai embora não. Versículo 17. O significado dessa palavra rema, segundo Strong, diz assim: aquilo que é ou foi proferido por viva voz, algo falado, palavra, qualquer som produzido pela voz e que tem sentido definido. Diga comigo, sentido definido. Fala, discurso, o que alguém falou, uma série de palavras reunidas em uma sentença, uma declaração da mente de alguém feita em palavras. Eu gosto desse significado da palavra rema. É um conjunto de palavras que define uma sentença ou um decreto. Diga comigo, decretos. Deus, quando quis nos alcançar, Ele anunciou através de homens, através de mulheres, os seus decretos. O que estava na sua mente, o que Ele tinha para nós. Deus nos anunciou a palavra falada. A palavra falada é a palavra rema. No grego tem uma palavra que define quando escrevemos a palavra, que é logos. Logos é a palavra escrita. Mas hoje à noite eu quero me deter em duas palavras. Uma vai ser a palavra rema, outra vai ser a palavra salvação. Para que você possa entender melhor o que a fé proporciona para as nossas vidas. E hoje eu lhe preparo logo, é só o começo, viu? Vamos ter Santa Ceia, vamos ser bem curtos e objetivos.
Mas hoje é só o começo sobre esse assunto. Porque tudo começa pela fé, mas também continua pela fé. Guarde Romanos capítulo 10 e volte lá em Hebreus. Guarda aí Romanos 10 e volte lá para Hebreus capítulo 11 novamente. Algo veio no meu coração e eu gostaria de compartilhar com você. Hebreus 11. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Diga comigo, pela fé. Você pode olhar um pouquinho aqui para mim? É interessante que o escritor aos Hebreus, ele trazendo esse ensinamento sobre fé, ele começa a tratar a vida de algumas pessoas. A vida de pessoas que andaram pela fé. Nós costumamos dizer que quando o apóstolo Guto Emery, presidente do Ministério Verbo da Vida, carinhosamente chamamos ele de Bispo Guto, quando ele está sentado perto de nós, mesmo ele calado, a vida dele ministra para nossas vidas. Sabia que é assim cada um aqui que está em Cristo? Que a sua vida ministra, dá testemunho. Abel, ele veio a morrer, foi assassinado pelo seu irmão. Mas por causa que ele andou pela fé, até hoje, as ações dele falam. E aqui o escritor fala primeiro de Abel, uma oferta que andou pela fé. Você que conhece a história, sabe que Abel apresentou a Deus uma oferta das primícias. Ou seja, ele agiu pela fé. Ele não ficou preocupado se teria algo para dar para Deus. Ele deu no início, pela fé. Já Caim, no final de um tempo, nos fins de uns tempos, ou seja, no fim, quando ele não tinha que exercer mais fé, ele apenas viu que estava ali sobrando e entregou a Deus. E Deus só se agradou da oferta que foi dada pela fé. E logo depois o escritor fala sobre Enoque, que foi transladado, ou seja, porque andou pela fé, Deus não aguardou nem que ele morresse. Veja que comunhão é essa. Imagina essa comunhão. Você e Deus andando pela fé ao ponto de na sua velhice, depois de ter cumprido os seus dias, antes de você vir a falecer, você nem morrer. É loucura, não é? Bem-vindo ao Evangelho. A fé, ela traz esse entendimento das coisas impossíveis. Eu não sei o que é que você está passando, eu não sei o que é que você está vivendo, mas eu quero dizer que tem uma solução. Como é essa solução, pastor? Pela fé. E ele continua descrevendo pessoas que andaram pela fé durante todo o capítulo, mas tem algo que chama a atenção no versículo 6. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele, esclarecendo isso, diz que aquele que se aproxima de Deus, aquele que busca o encontro com Deus, é necessário crer que Ele existe. E essa expressão aponta muito para que Ele é, porque Deus é. E essa expressão aponta para lá atrás, quando Deus se apresenta para Moisés e diz, eu sou. E essa expressão aponta lá para o início em Gênesis, quando Deus se apresenta como Jeová, que isso quer dizer basicamente ser aquele que é, aquele que existe. Ou seja, o escritor aos Hebreus, ele com uma única expressão, ele diz, creia que Ele é. Ele está trazendo à tona para aqueles hebreus, ou seja, um povo que tinha um Deus único, que havia uma aliança, que Deus é verdadeiro,
Mas ele continua, ele não para por aí. Ele diz que é necessário crer que ele existe e que é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Se você perguntar aí afora sobre Deus, muita gente vai acreditar em Deus. Mas as boas novas é que Deus deseja, Ele é. Não é simplesmente um sentimento. Porque Ele é um galardoador, Ele lhe recompensa. Mas recompensa o quê? As obras? Não, de fato, sem obras, a fé é morta, isso é fato. Mas não é as obras que Ele recompensa. Ele recompensa um relacionamento. Porque aqui está falando de busca. Crer que Ele é e que Ele recompensa. Recompensa pelo quê? Somente porque você crê nele. Somente porque você crê nele, pela fé, Ele já te recompensa. E que recompensa é essa? Acima de tudo, é Ele. Quando você pela fé recebe a Jesus, Ele se dá para habitar dentro do seu coração. O que mais poderíamos querer? Já temos Ele. Uau! Diga comigo, pela fé. Agora veja se não seria injusto um Deus deixar dito na sua palavra que é impossível ser agradado sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Seria injusto se Ele deixasse isso escrito e fosse difícil alguém conseguir fé. Ah, se eu tivesse fé, algumas pessoas pensam, eu poderia ser curado. Ah, se eu tivesse fé, poderia resolver aquela situação. Mas vamos parar para pensar. Seria injustiça de Deus, um Deus que quer ser agradado. Deus não quer ser agradado por você? Quem aqui é pai ou mãe? Pronto, os pais não querem ser agradados por seus filhos? Deus, Ele quer ser agradado, porque Ele sabe que quando você está agradando Ele, você está indo no caminho certo. Agora, vê se não seria injusto Deus dizer na sua palavra que para agradar Ele tem que ter fé e fosse difícil conseguir fé. Diga comigo, é fácil? É rápido? Como, pastor? Alguns já sabem, mas vai ouvir de novo. Vai ouvir de novo, vai ouvir de novo. Até quando, pastor, o senhor vai ministrar sobre fé? Basta eu imitar um pouco o pastor Buddy. Ele dizia, pregue sobre fé. Pregue, 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 pregue. Quando o povo estiver começando a ficar, eu vou usar essa expressão, chateado por estar ouvindo sobre fé, eles estão começando a receber. Porque se nós olharmos para as nossas vidas, será que não existe áreas das nossas vidas que precisamos aumentar a nossa fé? Eu não sei você, mas na minha vida tem áreas que eu desejo que minha fé venha crescer mais. Eu oro pelas pessoas e elas têm sido curadas. Muitos milagres, muitas curas têm sido acontecido. Mas eu não me lembro de ter visto milagres de paralítico andar, um braço crescer, uma perna crescer. Eu não me lembro. Se aconteceu, eu não fiquei sabendo. Haha. Estou lhe provocando mesmo. Eu quero dizer que isso não é para pastores, não. Jesus Cristo pegou 70 pessoas e mandou fazer isso. E eles foram. E porque creram em Jesus falando, milagres aconteceram. E Jesus recebia fama. Ei, a fama ficará com Jesus, mas vai ser através das suas mãos. Então já estou te dando um bom motivo de você desejar aumentar a sua fé. Mas como, pastor? Obter fé. Você pode dizer comigo como? Obter fé. Volta lá para Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, versículo 13. Aleluia. Quem achou, diga, pela fé. É isso. Diz assim, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diga comigo, todo aquele que invocar o nome de Deus será salvo. Vamos continuar aqui. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Logo no primeiro versículo que lemos, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu gostaria de ler para você, aliás, eu vou dizer que eu já li hoje, você vai acreditar, então você pesquisa. Strong, você pode observar também na Bíblia de Scofield, que você vai encontrar isso. Neste versículo 13, essa palavra salvo, diga comigo salvo, é a palavra no grego sozo, S-O-Z-O. Salvo é a palavra sozo. E é interessante que essa palavra no grego sozo não fala de salvação apontando apenas para a vida eterna. Ela tem um significado que quer dizer libertação, preservação, cura, salvação. E tem uma palavrinha que não é muito entendido. Prosperidade. Uma palavra só, que mostra o resgate do homem, da situação que ele está, para a situação que Deus quer que ele esteja. Aleluia. Diga comigo, salvação é completa. Por que estamos falando isso? Porque a fé ela é obtida pelo ouvir, e ouvir a palavra. Nós sabemos que palavra é a palavra falada, rema. Nós sabemos que a salvação é a palavra sozo. Mas precisamos entender que quando ouvimos a palavra de Deus, a fé que nós recebemos não é apenas para a vida eterna. Deus não lhe deixou órfão aqui na terra. Ele deixou uma maneira para que nós pudéssemos receber toda a solução que precisamos para nossas vidas. Eu não sei qual é a pressão que você passa ou passou. Só eu passei pressão aqui? Eu quero dizer, tem uma solução. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ei, tem uma solução. Diga assim para ela, é pela fé. Aleluia. Pessoas aguardam Deus resolver os problemas. Quando Deus está aguardando nós exercermos fé. Outro dia vamos estar falando como liberar a sua fé. Porque hoje é dia de Santa Ceia, o tempo que minha esposa já me deu, já foi. Mas vamos ainda concluir, amém? Ainda bem que eu sou o pastor, ela é a esposa do pastor. Aleluia. Mas é bom ouvir a esposa, amém? Então vamos concluir. Vamos em frente. Abra em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça, diga comigo graça, sois salvos, mediante a fé. Eu continuo para lhe ajudar. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Diga comigo, salvação é pela fé. Essa palavra salvos aqui é a mesma palavra, sozo. O apóstolo Paulo apresenta a mesma palavra. Veio um desejo de ler para você o significado total dessa palavra. Vamos lá. Algumas pessoas estão aí querendo, curiosos, vamos lá. Essa palavra sozo quer dizer salvar, manter salvo, resgatar do perigo ou destruição, alguém de dano ou perigo, poupar alguém de sofrer, de perecer, alguém sofrendo de enfermidade, fazer bem, curar, restaurar a saúde, diga comigo, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição, salvar ou resgatar,
resgatar, salvar no sentido técnico usado na Bíblia, livrar da penalidade do julgamento messiânico, livrar dos males que dificultam a recepção do livramento messiânico, resumindo, a salvação eterna. Ou seja, salvação é completa. Aleluia. Como obter a fé? Como obter a fé? A palavra diz: a fé vem pelo ouvir. Diga comigo, a fé vem pelo ouvir. Como devemos obter essa fé? Você já está fazendo isso hoje. Você veio para um lugar onde é pregado a palavra. Aqui, toda vez que você vem, ou em qualquer lugar que prega a palavra, você está obtendo fé. Em casa, quando você está meditando nessa palavra e ouvindo essa palavra, você está recebendo fé. Então a fé vem pelo ouvir, mas não é ouvir uma doutrina humana, não é ouvir uma teologia humana, mas é ouvir as promessas, os decretos que Deus determinou para a sua vida. Uau! Amados, tem decretos que estão na palavra, e tem outros que você vai escutar no meio de uma ministração como essa, onde você sai dizendo: o pastor pregou a minha vida. Por quê? Porque Deus está decretando que a sua solução está nele. Aleluia. Pastor, mas solução? O que importa é Deus. Verdadeiramente o que mais importa é Deus, mas só sabe a pressão, só sabe a dor que está passando quem está passando. Talvez para mim e para você, o problema de uma pessoa não seja tão pesado, mas só quem está passando aquela dor sabe. Só quem está vivendo aquela opressão sabe. Só quem está vivendo aquela depressão sabe. Então eu e você não estamos aqui para condenar, não estamos aqui para julgar, estamos aqui para apoiar, fortalecer e dizer para o irmão: é pela fé, acredite no Senhor que é pela fé e Ele vai fazer. Aleluia. Eu tento, amado, não pregar, mas está fervendo aqui dentro. Como se você estava aqui hoje pela manhã, a tampa da chaleira já voou há muito tempo. A tampa da chaleira, tanta alegria, tanto fervor que voa. Qualquer tampa que Satanás queira colocar na sua vida, qualquer pressão que ele queira colocar na sua vida, deixa eu dizer, quando você anda pela fé, essa tampa já voou. Aleluia. Eu não sei qual é o dia que você está vivendo, mas eu quero dizer que o teu futuro, Deus já esteve lá. Só que Ele voltou para lhe buscar e lhe mostrar no caminho. Como? Pela fé. Aleluia. Um ambiente como esse, amado, algo sobrenatural nos alcança. Diga comigo, pela fé. Abra, por favor, em Romanos capítulo 12. Estamos indo para a terceira parte da pregação. Lhe chamei aqui só para dizer para você como obter fé. Depois de hoje à noite você vai vir mais aos cultos ainda, para obter mais fé. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você pode orar um pouquinho aqui para mim? Quem aqui aceitou a Jesus como Senhor? Então deixa eu dizer algo para você. Quando você confessou a Jesus como Senhor da tua vida, Deus, Ele pegou um pouco da fé que só Ele tinha. Deus pegou um pouco de algo sobrenatural que só Ele tinha como fonte. E repartiu, lhe deu uma medida e depositou no seu coração. Pastor, como eu faço para ter fé? Se você aceitou Jesus, você já tem. Pastor, como eu faço para obter mais fé? Continue assim, ouvindo a palavra, praticando a palavra. Aleluia. Aleluia. Você está precisando de fé em qual área da sua vida? Você está precisando de fé em qual área? O que é que você está passando? Abra, por favor, em Atos. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10.
versículo 1. Eu vou ler alguns versículos, saltando alguns também, pulando alguns, só para lhe contextualizar. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Versículo 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus. Diga comigo, anjo de Deus. Os anjos existem, viu? E tem um ministério. Um dia a gente fala sobre isso. Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Versículo 5. Agora, veja a urgência do anjo. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Capítulo 11. Versículo 13. O apóstolo Pedro contando em Jerusalém o que aconteceu nessa ida dele para a casa de Cornélio, ele diz aqui no versículo 13: e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Você pode olhar aqui um pouquinho para mim? A Bíblia, ela chega a ser bem-humorado em muitos momentos. Deus é um Deus muito bem-humorado. Pedro contando o que aconteceu e contando o que o anjo falou para Cornélio. Ele disse que o anjo falou para Cornélio: olhe, vai buscar Pedro e ele te dirá palavras. A gente diz o que, gente? Palavras. Só que esse nome, palavras, é a palavra rema. Parafraseando um pouco o que o anjo disse, manda chamar Pedro, que ele te dirá decretos que Deus diz a teu respeito. Ele te dirá a ideia de Deus a teu respeito. Ele te dirá a vontade de Deus a teu respeito. E quando você ouvir o que Deus tem a teu respeito, fé te salvará. Aleluia. Qual área precisa ser salva na sua vida? É alguma enfermidade que você está passando? É alguma falta que está havendo na sua vida financeira? É alguma angústia, amargura, tristeza que está passando? Eu quero dizer que tem salvação para isso. E como eu faço isso? Ouça a palavra de Deus sobre amargura. Ouça a palavra de Deus para quem está doente sobre cura. Para quem está com falta, ouça as promessas de Deus sobre abundância. Eu não sei o tipo de dor ou causa, mas veja o remédio correspondente. Como obter a fé para a cura? Ouvindo sobre cura. Como obter a fé para a falta? Ouvindo sobre abundância. E Deus, ele é muito também bem-humorado nessa área. Se alguém está doente, ele nos ensina a ouvir sobre cura. Se alguém está com falta, sobre abundância. Sempre Deus nos tira de algo negativo e nos coloca de algo que Ele deseja para nossas vidas. Aleluia. Diga comigo, pela fé. Aleluia. Vá, por favor, para Romanos. E vamos estar encerrando aqui. Chama o grupo de louvor. Aleluia. Romanos, capítulo 10 novamente. Versículo 8. Diz assim. Romanos 10, 8. Você achou? Diga comigo, pela fé. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9. Se com a tua boca
confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa palavra confessa quer dizer estar de acordo. Confessar, estar de acordo. Quem aqui já recebeu a Jesus como Senhor na sua vida? Então, quando alguém que não recebeu ainda, ele confessa Jesus publicamente, ele está dizendo: eu estou de acordo com vocês. A partir de hoje eu faço parte dessa família. A partir de hoje eu faço parte desse corpo, porque eu estou de acordo. Aquele que entra em acordo. E não é só de acordo com nós, porque o que dois ligarem na terra será ligado nos céus. Quem são esses dois? O corpo de Cristo e Deus. O corpo de Cristo e o Espírito Santo. Quando você concorda com o Espírito Santo aqui na terra, que hoje ele está no nosso meio, uma pessoa que você não vê, mas ele está. Ele está convencendo a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque muitos não creram. E o Espírito Santo tem um trabalho de convencer. Um trabalho de ficar ministrando no coração das pessoas que estão aqui, inclusive eu. Enquanto a palavra é pregada. Se é sobre fé, ele testemunha a fé. Mas se você não aceitou a Jesus e hoje você está aqui. E descobriu como obter fé. Eu quero te dar uma boa notícia. Você que ficou sentado até agora, cerca de 45 minutos, você obteve fé. Por quê? Porque a palavra de Deus alcançou você. Se você guardar no seu coração, fé chegou. E se fé chegou, é o início. O início de quê? De Deus poder entrar no seu coração. Só precisa você fazer uma coisa. O que é? Crer com o coração no que foi ministrado. O sacrifício que Jesus fez por nós. E receber Ele como Senhor. Se você deseja receber hoje à noite Jesus como Senhor, se você faz essa escolha, alguém poderia dizer, se você deseja ou não deseja, meu amigo, que você faça essa escolha. Se hoje você quer confessar Jesus como Senhor, faz um sinal com a tua mão, que nós vamos nos alegrar com você, vamos orar com você. E a partir do momento que você fizer parte do corpo de Cristo, você vai participar da Santa Ceia conosco. Olha que coisa boa. Porque do momento que você confessa Jesus como Senhor, se você morrer aqui na terra, você no céu vai participar da Santa Ceia com Jesus. E se você está apto a participar da Santa Ceia com Jesus, quanto mais comigo, com minha esposa, com os pastores. Quem hoje à noite deseja e vai confessar Jesus como Senhor, faz o sinal com sua mão que nós vamos orar com você. Quem é você que o seu coração já está fervendo e você fica com cara de paisagem para ninguém perceber? Eu quero dizer que Deus já está percebendo faz tempo. Porque é Ele que está fazendo isso borbulhar aí. Ó. Quem deseja receber Jesus como Senhor? Só fazer um sinal com a mão. Não precisa nem vir aqui à frente. Amém.